Livro Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso de Ligório. Capítulo 5. Os santos, por sua uniformidade com a vontade divina, gozavam de um céu sobre a terra. Os antigos padres de Santa Doroteia conservavam em si uma paz constante, porque recebiam tudo como vindo da mão de Deus. Santa Maria Madalena de Pazzi, ao ouvir somente as palavras vontade de Deus, ficou tão consolada que se extasiou de amor. A diversidade, sem dúvida, causa pena e dor em nossos sentidos, mas isto só tem lugar na parte inferior, porque o espírito, que é a parte superior, deve ser todo tranquilidade e paz. Estando a vontade unida de Deus, o vosso gozo, disse o Senhor aos seus apóstolos, ninguém vô-lo tirará, e será completo. Aquele que está sempre em uniformidade com a divina vontade, goza de uma paz inteira e perpétua. Inteira, porque ele tem tudo quanto deseja, como acima dissemos; perpétua, porque ninguém o pode privar de tanto prazer, assim como ninguém pode obstar ao que Deus quer. O padre João Taulero, segundo o padre Sandiore e o padre Nierenberg, conta de si mesmo que, tendo por muitas vezes pedido a Deus que lhe ensinasse o caminho da vida espiritual, ouviu um dia uma voz que lhe dizia que fosse a certa igreja, e ali acharia a pessoa que procurava. Ele se dirigiu à dita igreja e à porta da mesma encontrou um miserável mendigo, descalço e roto, a quem saudou, dizendo: "Bom dia, irmão." O pobre lhe respondeu: "Não me lembro de ter passado um só dia mal, Senhor." O padre replicou: "Deus os deu uma vida feliz." Ao que ele lhe tornou: "Eu nunca fui infeliz." Acrescentando: "Padre, não foi o acaso que me fez responder-vos que nunca tive um dia mau, porque se tenho fome, louvo a Deus. Quando cai neve ou chove, eu bendigo. Se alguém me despreza, me despede ou me aflige, ou se encontro outra qualquer tribulação, dou sempre graças a Deus. Disse-vos que nunca fui infeliz. Falei a verdade, pois que me tenho acostumado a conformar-me com a vontade de Deus, sem reserva. Assim, tudo quanto me acontece de bem ou de mal, eu recebo de suas mãos com alegria, como se fosse a minha melhor sorte, e isto me torna feliz." Disse Taulero: "E se Deus quisesse a vossa condenação, que havíeis de dizer?" "Se tal fosse a vontade de Deus," respondeu o pobre, "eu com humildade e amor me abraçaria com nosso Senhor e me lançaria de tal modo com ele, que quando me quisesse precipitar no inferno, o obrigaria a ir ali comigo, e me acharia então mais feliz com ele no abismo do que gozando das delícias do céu sem ele." "Onde achastes a Deus?" perguntou o padre. "Achei-o onde deixei as criaturas." "Quem sois vós?" "Eu sou um rei." "Onde é o vosso reino?" "Na minha alma, onde conservo a ordem. As minhas paixões obedecem à razão, e a minha razão obedece a Deus." Por fim, Taulero lhe perguntou o que tinha feito para se adiantar na perfeição. "Guardei silêncio," respondeu o mendigo. "Ser silencioso com os homens em ordem a falar com Deus, e na união que tenho conservado com a vontade de meu Senhor, tenho achado e acho toda a minha paz." Tal era, em uma palavra, este pobre homem, pela sua uniformidade com a vontade divina. Ele, na sua pobreza, era seguramente mais rico do que todos os monarcas da terra, e mais feliz em seus padecimentos que todos os mundanos no gozo de todos os prazeres. Quão grande é a estupidez daquele que resiste à vontade divina! Forçoso é sofrer tribulações, porque ninguém se pode subtrair ao cumprimento dos divinos decretos. Quem resiste à sua vontade? E sofrê-las-iam sem fruto, e também trarão sobre si maiores castigos na vida futura e maior ansiedade no presente. Quem jamais lhe resistiu e obteve paz? Se o homem enfermo se queixa de suas dores e enfermidades, se o que é pobre lamenta a sua sorte perante Deus e se enfurece e blasfema, que lhe resulta senão o aumento de suas aflições? Que procuras tu, ó homem, diz Santo Agostinho, quando procuras bens? Procura o único bem, no qual se encerram todos os bens. Que procuras tu, exceto Deus? Procura-o e acha-o. Une-te e liga-te a ele, à sua vontade, viverás feliz nesta e na outra vida. Capítulo 6. Numa palavra, que mais deseja Deus, não seja o nosso bem? Quem acharemos nós,
que nos ame mais do que Deus. A sua vontade é não só que nunca se perca, que ninguém se perca, mas que todos se façam santos e sejam salvos. Não querendo que alguém pereça, mas que todos se arrependam. A vontade de Deus é a nossa santificação. Deus tem colocado a sua própria glória no nosso bem, porque sendo em sua essência infinita bondade, como diz São Leão, e a bondade sendo por natureza desejosa de comunicar-se, Deus tem o soberano desejo de nos fazer participantes de seus bens e felicidade. E se nos manda as tribulações desta vida, manda-as todas para o nosso bem. Tudo coopera para bem nosso. Os mesmos castigos, dizia Santa Judite, não vêm para nossa ruína, mas para nossa emenda e salvação. Acreditemos, pois, que estes flagelos do Senhor acontecem para nossa emenda e não para nossa destruição. Nosso Senhor, para nos salvar de eternas penas, cerca-nos com a sua bondade. Ó Senhor, Tu nos tens coroado como com um escudo de Tua vontade. Ele não só deseja, mas solicita o nosso bem. O Senhor é zeloso em meu benefício. E qual será a causa de São Paulo que Deus nos negará? Ele que nos deu seu próprio Filho, ele que não poupou seu unigênito, mas que o entregou por nós à morte, não nos deu com ele todas as coisas? Com confiança, portanto, devemos resignar-nos aos divinos decretos e determinações, como sendo tudo para nosso bem. Em paz, na mesma paz dormirei e descansarei, porque Tu, ó Senhor, me tens seguramente inspirado esperança. Entreguemo-nos, pois, em suas mãos, porque ele sem dúvida terá cuidado de nós. Ponde todo o vosso cuidado nele, porque ele tem cuidado de vós. Pensemos, pois, em Deus e no cumprimento de sua santa vontade, para que ele pense em nós e no nosso bem. Filha, disse o Senhor a Santa Catarina de Sena, pensa em mim, para que eu pense sempre em ti. Digamos frequentemente com a Sagrada Esposa, o meu amado para mim e eu para ele. O meu amado pensa no meu bem e eu só devo pensar em agradar-lhe e unir-me em tudo à sua santa vontade. O santo abade Nilo disse que não devemos rogar a Deus para conseguirmos o que desejamos, mas sim para que em nós se cumpra a sua santa vontade. E quando a adversidade nos persiga, aceitemo-la das mãos de Deus, não só com paciência, mas com alegria, segundo o exemplo dos apóstolos que saíram da presença do conselho, alegrando-se de serem dignos de padecer opróbrios pelo nome de Jesus Cristo. Qual pode ser a maior felicidade da alma do que saber quando sofre qualquer tribulação, que sofrendo de boa vontade se torna sobretudo agradável a Deus? Os escritores sobre a vida espiritual nos dizem que, ainda que Deus se apraz com o desejo que algumas almas têm de sofrer por Ele e de lhe agradar, muito mais lhe é a uniformidade daqueles que nem desejam gozar nem sofrer, mas que inteiramente se resignam à sua santa vontade, desejando somente cumpri-la. Se desejais agradar a Deus e viver feliz no mundo, uni-vos sempre em todas as coisas à vontade divina. Refleti que todos os vossos pecados e a amargura de vossa vida passada têm procedido de vos afastardes da vontade de Deus. Abraçai, pois, daqui em diante a vontade divina, e dizei sempre em qualquer acontecimento, assim seja, meu Pai, porque assim é agradável à tua vista. Quando vos inquieta algum caso adverso, pensai que vos foi mandado por Deus, e dizei imediatamente, mudo fiquei e não abri a boca, porque vós o tendes feito. Senhor, pois que vós assim o fizestes, eu nada digo e o aceito. A este fim, deveis dirigir todos os vossos pensamentos e orações. Procurar rogar a Deus na meditação, na comunhão, nas visitas ao Santíssimo Sacramento, para que vos auxilie a cumprir a sua vontade. E mesmo oferecendo-vos a Ele, dizendo, ó meu Deus, eu aqui estou, faça-se em mim, e em tudo quanto me pertence o que for mais do vosso agrado. Era esta uma constante prática de Santa Teresa. Pelo menos esta santa se oferecia a Deus 50 vezes no dia, para que ele se dignasse dispor dela, como melhor lhe agradasse. Capítulo 7. Feliz de vós, amado leitor, se sempre fazeis outro tanto. A santidade será a consequência, e tendo passado muito ditosa vida, concluirá com uma não menos ditosa morte. Quando se passa desta para outra vida, a esperança que
que os que ficam concebem da salvação do que foi, procede do conhecimento que haja de que morreu com resignação. Se abraçamos todas as vicissitudes da vida, como vindas da mão de Deus, e mesmo a morte, com submissão à sua vontade, por certo que morreremos santos e seremos salvos. Abandonemo-nos, pois, em toda a boa vontade daquele Senhor, que, sendo o mais sábio, conhece o que o melhor nos convém. E sendo o mais amante, pois que deu a sua vida por nosso amor, quer também o que é melhor por nós. Fiquemos certos e persuadidos, diz São Basílio, que Deus procura o nosso bem, sem comparação melhor do que nós o podemos procurar ou desejar, mas prossigamos e consideremos em que coisas nos devem unir com a divina vontade. Primeiro, devemos unir-nos à vontade de Deus nas coisas naturais, como quando faz frio, calor, quando chove, ou em tempo de escassez ou epidemia, e em outros casos iguais. Devemos abster-nos de dizer: que intolerável frio, que horroroso calor, que desagradável estação, ou fazermos uso de algumas expressões que mostrem a nossa repugnância para com a vontade de Deus. Devemos querer tudo como é, porque Deus de tudo dispõe. São Francisco de Borja, indo à noite a um convento da sua ordem enquanto nevava muito, bateu à porta muitas vezes, porém os padres que estavam dormindo não lhe abriram. Quando amanheceu, muitos deles lastimavam tê-lo feito esperar tanto fora de casa. Mas o santo lhes disse que ele tirara muita consolação durante aquele tempo, pensando que era Deus quem fazia cair os flocos de neve sobre ele. Segundo, devemos unir-nos à divina vontade. Quando padecemos fome, sede, pobreza, desolação e desonra, em todo caso devemos dizer: Senhor, Tu fazes e desfazes, e eu estou contente, desejando unicamente o que Tu queres. E o mesmo devemos dizer, diz Rodrigues, naqueles casos imaginários sugeridos por Satanás, na intenção de nos fazer cair em alguma maldade, ou pelo menos para nos inquietar. Se alguém vos dissesse estas e aquelas palavras, ou vos fizesse estas ou aquelas ofensas, que diríeis? Que fazeríeis? Devemos responder: eu diria e faria o que Deus quisesse, e assim nos livraríamos de toda a falta de inquietação. Terceiro, se temos algum defeito natural, ou no nosso espírito ou no nosso corpo, como ter pouca memória, engenho rude, pouca habilidade, falta de algum membro, saúde fraca, não nos lastimemos, pois que merecimento tínhamos para que Deus nos desse uma alma mais sublime ou um corpo mais bem organizado. Não podia Ele permitir que nascêssemos na classe dos brutos? Não podia Ele deixar-nos no nosso nada? Demos graças ao Senhor por tudo que Sua bondade nos tem concedido e por tudo que faz. Quem sabe se tendo nós tido maiores talentos, uma perfeita saúde, um corpo extremamente bem organizado, teríamos nos perdido? A quantos a sua ciência e o seu saber têm sido a origem da soberba e do desprezo com que tratam os outros, e por isso causa da sua perdição. Em tal perigo estão outros muitos que se adiantam nas ciências e nos talentos. A quantos outros a beleza e suas forças têm sido causa de muitos crimes, e ao contrário, quantos por serem pobres, enfermos e disformes na sua figura, se têm salvado e sido santos. E quantos, se fossem ricos, instruídos e de boa presença, se teriam perdido e condenado. Portanto, contentemo-nos com o que Deus nos tem concedido. Não é necessária a beleza, a saúde, nenhum engenho agudo, só é necessário o salvar-nos, disse Jesus Cristo. Quarto, devemos particularmente ser resignados nas enfermidades corporais e voluntariamente abraçá-las de maneira e pelo tempo que Deus tenha determinado visitar-nos com elas. Devemos tomar remédio para restaurarmos a saúde, porque tal é a vontade de Deus. Porém, não aproveitando estes, devemos unir-nos à vontade divina, o que nos será de maior vantagem do que a mesma saúde, e devemos dizer em tais ocasiões: Senhor, eu não desejo a saúde nem a doença. Desejo unicamente que a vossa vontade seja feita. É sem dúvida grande virtude não lamentar nossas aflições, durante o tempo da dor ou enfermidade. Porém, quando estas pesam sobre nós, não nos é vedado descrevê-la a nossos amigos, nem mesmo rogar a Deus que nos livre delas.
Falo daquelas dores ou enfermidades que atacam severamente, que muitos há tão sofridos que, pela mais leve indisposição ou fadiga, pretendem obter a compaixão de todos. O mesmo Jesus Cristo, começando a sua paixão, deu a conhecer a seus discípulos a sua tribulação. A minha alma está triste até a morte. E ele rogou ao seu eterno Pai que o livrasse dela. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas o mesmo Jesus nos ensinou que o que devemos fazer depois de tais preces é resignar-nos imediatamente à vontade divina, dizendo: não como eu quero, mas como vós quereis.